De volta com o Papo Mãe, o nosso papo hoje é sobre autismo. Aliás, mamães, vocês sabiam que crianças autistas têm desconto lá na Vila dos Sonhos? Maravilhosa a vila, né? Nós já conversamos com especialistas que várias vezes nos relataram que lá é um lugar perfeito para desenvolver várias habilidades, porque a vila, como vocês estão vendo aí nas imagens, é um espaço lúdico, lindo, perfeito para todas as crianças. E deixa eu convidar você, mamãe, nessa terça, dia 29, 17h30, tem a Vila dos Bebês. Se o seu filhote tem até 2 aninhos, esse evento é perfeito para ele, porque são várias atividades, músicas, atividades sensoriais, teatrinhos. Os bebês amam e a gente mais ainda. Entra lá no Instagram da Vila dos Sonhos que tem todas as informações. E o nosso papo agora é com profissionais. Por falar nisso, conhecem a Vila dos Sonhos? Conhecem a doutora Aline, que é minha xará, Aline Machado. É mãe também. Sou mãe, sou freguesa na Vila dos Sonhos, tenho uma filha de 8 anos. Né, e parabenizo por abrir essa possibilidade de receber crianças com autismo, que tem as limitações, a gente conhece. E eles, cada vez mais ambientes estão proporcionando isso. Diminuindo um pouco o barulho ou a quantidade de estímulos, isso facilita com que eles estejam cada vez mais inseridos em situações sociais que crianças neurotípicas frequentam tranquilamente. Que bom, essa é a doutora Aline Machado, que é psicóloga e especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental e neuropsicóloga. Ufa, que currículo! Doutor Danilo de Sá também, obrigada, doutor Danilo, que é psicopedagogo, psicólogo comportamental, também é professor de pós-graduação na especialização do comportamento e trabalha há mais de 10 anos com crianças autistas. E nós temos aqui uma mãe de autista, né? E a Tereza Ramos, que é da AMA, que é a Associação de Amigos dos Autistas, de Amigos dos Autistas. Que time completo para a gente falar. Quero começar perguntando aos nossos especialistas quais são os sinais que as crianças começam a dar ainda cedo, ainda bebês, com que idade essas crianças podem dar esses sinais, para que as mães fiquem alerta. Opa, pode ser que meu filho tenha autismo. Pois não. Então, assim, existem muitos sinais, como você me falou. Desde o nascimento, a criança, ela vem emitindo muitas respostas. Desde quando ela nasce, para verificar realmente algumas respostas lá que ele precisa ter, de palmar, de segurar e tudo mais. O contato visual é um dos mais importantes. Então, isso a partir de que mês? Quantos meses, doutor? Olha, a gente precisa prestar mais atenção, né? A partir dos 6 meses, 8, a criança já começa a interagir desde o nascimento. Quando a mãe vai amamentar, então a criança olha, a troca de olhar, rastreamento. A gente chama uma habilidade que é super básica, que é o rastreamento de estímulos, né? Você, o médico, ou você, ou a criança, a mãe, quando passa por estímulo luminoso, qualquer um, a criança tem que fazer, né? De um ponto para outro. Isso é um bom indício de que está tudo tranquilo, né? Mas as pessoas só procuram mais a partir dos 2 anos, que é quando a fala não começa a surgir. Então, as pessoas colocam mais, só procuram mais o profissional quando a criança não fala e não interage, que são também critérios do DSM, né, Aline? Que a gente também sempre se atenta para isso, para verificar se a criança está conseguindo interagir e a partir de hoje em dia, as crianças estão indo para a escola com 1 ano de idade, meses, tem berçários para isso. Sim. E aí, as crianças, os pais começam a dizer, olha, meu filho não está interagindo com a criança, a escola relata. Então, é a interação social, alguns comportamentos repetitivos, né? Então, são os flaps, né? De tronco, de mão, o déficit de contato visual, manter contato visual, olhar e tudo mais. Então, as pessoas procuram a partir dos 3, mas nós avaliamos desde 8 meses, 1 ano. A menor idade que eu peguei hoje foi 1 ano e 1 mês. Né? Então, eu já avaliei com 7 meses. Olha aí, tá vendo? Tá cada dia mais cedo. As mães estão mais antenadas, estão doutora? mais informadas e os protocolos de avaliação nos ajudam, porque até bem pouco tempo você não tinha escalas que lhe ajudassem para crianças tão pequenininhas. Hoje o IPO é um exemplo, o VibMap é outro exemplo. São protocolos que nos ajudam a avaliar se essa criança está alcançando os marcos esperados para 6 meses, 1 ano e 1 mês. Então são protocolos muito rígidos que dizem criança de 1 ano e 2 meses tem que fazer isso, isso e isso. Se não então fizer, a gente aplica, avalia e se não fizer não quer dizer que seja um autista.
Ela pode estar tendo atrasos por outros motivos, mas já é um indício de que precisa ser estimulada, precisa ser avaliada por uma equipe, já é um sinal de que tem que ter uma atenção maior naquele caso. Esses protocolos eles são feitos com base em pessoas neurotípicas, né? Então, a base é pessoas neurotípicas. Então, por exemplo, o VIBMAP ele é de 0 a 48 meses. O PIC, ele estende para mais idade. Né? O Portage, ele vai de 0 a 6 anos. Então, cada um desses protocolos, eles especificam quais marcos de desenvolvimento geral, motor, global, social e verbal também, né? Quais idades aquela criança deve apresentar algumas habilidades. E caso ele não apresente, não quer dizer que ele está dentro do espectro, que é uma variabilidade aí, que tem graus também. Né? Isso seria a minha próxima pergunta, com relação bom, sou 100% leiga, são tipos, graus de autismo, a gente vê algumas crianças, como as mães relataram aqui. Nossa, mas não parece que ele é autista, ele interage, ele abraça, ele beija. Existem, são graus, a gente pode considerar assim, doutor? São graus de autismo, tem o leve, tem o mais intenso, como é que funciona isso? É isso mesmo, né? Assim, é super difícil achar um diagnóstico que a gente consiga precisar o grau de autismo daquele indivíduo. Até porque eles passeiam por esse espectro. Então, às vezes, uma criança que, neurologicamente, ela tinha comprometimentos leves, mas ela não teve o estímulo necessário, ela não frequentou situações de aprendizado importantes, então ela acaba atrasando mais ainda o desenvolvimento e daqui a pouco ela está grave. Ela e tá aí com pode ser que tenha uma que severos. seja grave, com tratamentos de musicoterapia, cão-terapia, como nós mostramos aqui. Pode ser que isso faça ela com que adquire regrida. muitas habilidades a ponto dela conseguir frequentar uma escola regular, dela frequentar espaços públicos, dela frequentar casas de familiares, falar. Se ela não falar, mas ela consegue adquirir outras formas de comunicação que fazem ela ter uma vida muito satisfatória. Saber os graus é importante porque entre médio, moderado, leve e severo, por conta realmente do tipo de interação que essa criança vai ter com o mundo, né? Não é só com uma pessoa, mas com o mundo de maneira geral. Então, existem graus, por exemplo, dos autismo severo que eles não falam, são verbais, mas não vocais, e tem uns que são não verbais e não vocais, não falam de jeito nenhum e apresentam comportamentos autolesivos que impedem ela de ter uma qualidade de vida. Os moderados a leves, esses daí realmente conseguem, vão para a escola e tudo mais, vão para a escola, se casam, vão fazer graduação. A gente acompanha autistas, né, que estão na graduação já. E a gente tem feito um trabalho imenso com as faculdades, mostrando inclusive o índice atual, né, a epidemiologia, a quantidade de pessoas autistas que existe no mundo. Que a cada ano ele tem diminuído, né? Se você da década de 70 era 10 mil para cada um. E assim foi diminuindo. Hoje em dia, um número mais próximo que nós temos, que são dados americanos, né, é por volta de 30, na dúvida, entre 50 a 36, por aí, né? O dado oficial 2014 são 68. Certo. Dado oficial mesmo. autista para cada 68 indivíduos. Isso. Deixa eu falar então aqui com a Tereza Ramos, que é da AMA e é mãe do Gustavo, que também é autista. Como é que você percebeu que o Gustavo dava sinais de autismo? Com 2 anos. Com 2 anos também. Normalmente esse é o marco, né? Eu até achei interessante a forma que ela estava falando ali, em relação a que agora pode diagnosticar mais cedo. Sim. Graças a Deus, né? Sim. Porque é complicado. Uma criança autista, o meu filho, por exemplo, para mim foi assim, eu não sabia nem o que era a palavra autismo. Quando eu descobri que o meu filho tinha. Com 2 anos eu comecei a fazer todo o check-up que a médica determina que a gente faça para poder diagnosticar, né? E lá eu me surpreendi, porque eu digo, meu Deus, o que é isso? Essa palavra autismo eu nunca nem ouvi na minha vida. Como eu vou ajudar o meu filho se é uma coisa que eu nem sei por onde começar? Mas graças a Deus, aí, de repente, fiz todos os exames e me encaminharam para as terapias. Aí foi onde eu fui para a AMA, graças a Deus, fui muito bem recebida. E hoje, graças a Deus, gostei tanto que faço parte hoje da secretaria. Agora faz parte. E vesti a camisa mesmo, literalmente, com vontade. veste a camisa. E hoje, se eu penso assim, meu Deus, se meu filho não tivesse na AMA, imagina o atraso que meu filho hoje em dia teria, porque eu coloquei o nome dele lá
no CIES, não, na CEID, e até hoje nunca fui chamada. Com 3 anos eu coloquei o nome do meu filho. Meu filho vai fazer 10. Imagina o tempo que você teria Imagina perdido. o tempo que eu ia perder, o tempo que meu filho ia deixar de aprender alguma coisa, se eu não tivesse colocado na AMA. Que bom. E meu filho hoje tem um desenvolvimento maravilhoso, é muito carinhoso, e tá aí, tô pensando seriamente meu filho no futuro ser um ótimo eletrônico, porque adora fazer essa parte de criar, faz coisas belíssimas, e eu sou muito orgulhosa do meu filho. Que coisa linda. E todo dia eu agradeço a Deus por ter o meu filho autista. Que coisa linda. E é isso. Nós falamos agora sobre os 2 anos, que é quando a mãe percebe que pode ser que o filho seja autista por causa da fala. E aí a gente foi conversar com a fonoaudióloga Rainara Nayara, que deu dicas preciosas para as mamães. Olha só. Então, mamães, estamos aqui com a doutora Rainara, que é fonoaudióloga. E eu quero saber tanta coisa de você. A primeira delas é que, assim, a maioria dos pais começa a perceber o autismo pela ausência da fala. Então, assim, a criança com 2, 3 anos não fala, né? E aí que vem a preocupação. Mas você conversava comigo que essa nem sempre deve ser a principal. Isso é só a ponta do iceberg. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, tem muitos pais que chegam muito ansiosos em relação à fala. Mas quando é que meu filho vai falar? Mas o que a gente precisa pensar, eu sempre digo isso, que a fala é só a ponta do iceberg. A gente tem que certificar se a criança está se comunicando ou não. Porque fala é uma forma de comunicar. Existe a comunicação não verbal, que é importantíssima, imprescindível na comunicação de forma geral. E ela vem antes mesmo da fala propriamente dita, da comunicação verbal. Como você pode observar, uma criança neurotípica, uma criança normal, ela começa a se comunicar através de gestos, de sorrisos, de expressões faciais. Então é ali, com essas trocas, que ela começa a entender que existe uma função na comunicação. E para a gente comunicar, a gente precisa olhar, né? A gente precisa apontar. Então, os pais em casa podem estar começando a fazer treinos de apontar com a criança. Quando ela quer determinada coisa, ensinar a criança a apontar, porque isso é se comunicar. E se o pai, por exemplo, ensinar a criança, se ela quer água, ela vai lá na geladeira e aponta. Isso não pode estar atrasando a comunicação verbal, porque ela entende que ela não precisa falar, se ela conseguir apontando ou de outras formas. Na verdade, a gente precisa... O apontar é um dos marcos do desenvolvimento da criança. Então, isso não vai inibir, na verdade, ele vai aumentar essa possibilidade da criança depois estar falando. Para a criança se comunicar, para ela entender essas trocas, ela precisa de algo importantíssimo, que é o contato visual. Porque eu olhando para você, eu consigo ver sua expressão facial, ver como você movimenta o seu lábio, como você articula as palavras. Então, é fundamental que a criança tenha isso. Então, você pode estar... Uma dica de você pode estar fazendo em casa, a criança de repente gosta muito do Nemo ou de algum brinquedo que você tem em casa. Você pode estar pegando esse brinquedo, levando próximo ao seu rosto, pedindo para que a criança olhe para você. Quando a criança olhar... Então, ela vai na direção, né? Vai na direção e aí você entrega quando ela olhar. Olhou? Muito bem, entrega. Ela recebe, entendi. Recebe. Então, você vai treinando esse contato visual com a criança. Depois que começa a ser feito o tratamento, normalmente, o tempo de resposta, o tempo de evolução, qual é? Tem crianças que respondem muito mais rápido à estimulação, mas tem crianças que respondem bem mais devagar. Então, isso vai depender mesmo de cada criança e também dos pais. Se os pais intensificam os treinos em casa, se eles levam em consideração as orientações que a gente passa. Mas, assim, é um tempo considerável, porque não basta só a criança falar, como eu lhe expliquei. É todo um processo envolvido. É todo um processo. A criança tem que aprender a se comunicar, tem que aí depois estar construindo frases, construindo histórias. Então, é um processo. Deixa um recado, então, para esses papais e mamães que estão assistindo a gente, de quais são os itens importantes, os aspectos importantes que devem ser observados e como é que eles podem ajudar essas crianças. Então, se você tem sua criança aí em casa que tem dificuldade de contato visual, se você tem crianças que não se comunicam, você pode estar começando a estimular a sua criança com música. Música é muito bacana, né? Muito legal, as crianças adoram música, eu adoro trabalhar com música. Música, instrumentos musicais, estimula muito a criança, contando histórias, tá sempre conversando com a criança. Muitas vezes os pais acham que porque a criança não fala, ele não precisa estar falando.
né? É aí que a criança precisa mesmo de modelo de fala. Então você está sempre em casa nomeando as coisas para a criança. Olha, filho, isso aqui é a TV. Olha, filho, isso aqui é a água. Tá sempre nomeando para a criança, porque ela precisa desse feedback auditivo. Então, quanto mais ela escuta, mais a probabilidade dela repetir, dela tentar falar. Então, dá também voz à criança. Quando a criança quer alguma coisa, você percebe que ela está querendo algo, fala, ah, filho, você quer água? Olha a água, pegue a água. Tá sempre falando... Essa repetição é importante, pela né? criança, tá sempre dando esse feedback para a criança, para que ela consiga ir ouvindo e ouvindo, uma hora consiga reproduzir isso. Obrigada, doutora, por essas dicas. Tá aí, então, dicas da fonoaudióloga para você que tem um filho autista ou que você tá desconfiando que pode ser que ele tenha algum sintoma de autismo. Maravilhosa, doutora. Daqui a pouco a gente volta para falar de mais terapias alternativas no autismo. Eu volto já.